Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando a sabotagem dessa gente nojenta aqui, perturbando a minha vida e atrasando os meus contatos, a minha vida, o meu doutorado, tudo aqui. Eu vou fazendo aquilo que eles não metem a pata para poluir, destruir, né, e sujar com a mediocridade deles, que são os vídeos do canal. A gente vai continuando aqui o que eles não destroem. A gente chegou inclusive ontem aí a 1.400 inscritos. Então, bacana, isso é uma conquista aqui. O que eles não destroem, a gente o que eles não destroem vai crescendo. Essa é a realidade, tá? Enfim, hoje nós vamos falar sobre o discurso do Lula na ONU, tá? Ele fez um discurso ontem na ONU, né? Um discurso muito interessante que vale a pena aqui destacar alguns pontos e ao mesmo tempo também comparar com as duas vezes que o Bolsonaro foi lá, né? Que foi aquele desastre que a gente já sabe. Mas enfim, é mais uma forma da gente mostrar aí o quanto que existe de diferença entre a cabeça da direita brasileira e a cabeça da esquerda, tá? Antes de começar aqui a falar do Lula, então, do discurso do Lula, né? Vale aqui para vocês mais uma vez a dica do meu livro aqui, tá? Do outro lado de cá, meu novo livro de poemas, o terceiro pela Multifoco, o terceiro de poemas, o quinto pela Multifoco, e o nono livro no total, tá? Então, quem quiser entrar em contato aí, tá? Meu zap tá na descrição do vídeo. Tá tudo hackeado por esses animais aqui, mas enfim, né? De repente alguém consegue furar isso aí, tá? E entrar em contato, beleza? Então segue aí, pessoal, a dica do meu livro, tá? Então, antes ainda de começar a falar do discurso do Lula, tá? Que foi um discurso mais ou menos uns 20 minutos ali. Mais uma vez a dica aqui do livro do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, né, que eu já falei disso, se não me engano, no penúltimo vídeo, e é mais ou menos isso, né, que está ancorando ali enfim, a perspectiva do Lula, os projetos dele, tá, e a postura dele em relação aos outros países e, enfim, e esses mecanismos multilaterais, tá, como é o caso da ONU. É exatamente isso aqui, por uma outra globalização. Se o Lula, né, escrevesse um livro agora sobre a política externa que ele está aí pensando, que ele está praticando, com certeza se chamaria Por uma Outra Globalização, tá, aqui em diálogo com essa ideia do Milton Santos. Tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos comentar, porque tem muita coisa legal aqui para falar. Tá? Não sei nem se vai dar para fazer aqui tudo nesse vídeo, mas a gente vai tentar. Tá? Então o Lula começou falando sobre os 20 anos do atentado que matou o embaixador Sérgio Vieira de Mello em Bagdá, tá? E também falou do terremoto no Marrocos, as tempestades na Líbia e no Rio Grande do Sul também. Tá? E aí ele levou o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco para assistir também lá, né, enfim, a essa reunião da ONU. E isso aí é uma forma, né, o Lula está ali não só mostrando um jogo de conjunto, né, especialmente no caso do Arthur Lira, que é esse sujeito aí que a gente sabe quem é, né, cujos interesses são os piores possíveis, né, mas o Lula assim mesmo pega um sujeitinho desse pelo braço e fala, vamos lá, como se ele dissesse, né, só, tu vai aprender aqui, eu vou tentar te ensinar o que é um pouco de civilidade, né? Coisa que essa gentinha medíocre que está enchendo meu saco aqui deveria ver isso e entender um pouquinho, né? Para poder me deixar em paz e voltar para o esgoto deles lá e parar de perturbar os outros. Enfim, e aí o Lula está fazendo isso, né? Com uma figura ali como o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que parece ser um pouco mais civilizado do que, ou melhor, né? Parece ter uma perspectiva de país um pouco melhorzinha ali do que o Arthur Lira. Mas enfim, é a direita brasileira, então não dá também para esperar muita coisa dali. Mas o fato é que o Lula tem que conviver com essas pessoas, porque o eleitor brasileiro, como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, não deu ainda esse próximo passo civilizatório nosso, que é superar a direita, né? Retirar a direita do protagonismo no Congresso, no Senado, para que o Brasil possa de verdade caminhar e a gente não precise ficar aí, fazendo média com esse tipinho de gente como Arthur Lira, né? Enfim, pessoal, então voltando ao discurso do Lula, ele fala, né, da confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência. Isso é muito bacana, muito rico da fala dele. Ele destacou a atualidade inquestionável e inadiável da crise climática. Tá? E aí ele diz o seguinte aqui, tá logo no início do discurso, vou deixar o link do discurso para vocês aqui. Tá? Ele diz assim, a fome
tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de pessoas, né, de seres humanos, que dá mais ou menos 10% da humanidade, né? Quer dizer, muita gente passando fome, que vão dormir essa noite sem saber se terão que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza do que os 40% mais pobres da humanidade, que são quase 3 bilhões de pessoas, né? São 40 pessoas que têm mais dinheiro do que 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, né? E aí a gente pensa, quando escuta essa fala do Lula, a gente pensa no quanto que a humanidade tem tentado progredir no sentido de se afastar, por exemplo, da Idade Média, que era aquela coisa em que ficavam os castelos separados do povo, né? E, enfim, protegidos por, né, enfim, por uma série de armamentos ali da época, e, né, aquelas pessoas encasteladas ali, ditando como é que funcionava o mundo e mantendo as pessoas na ignorância através daquela questão do latim, né, e tal, da Bíblia. Só os iniciados e os nobres, né, podiam ter acesso àquilo ali, e o povão ficava totalmente alijado, né? Então, assim, e aquela concentração de poder que existia naquela época, de certa forma, está até pior hoje, né? Quando a gente pensa aí que 40 pessoas têm mais dinheiro do que 2 bilhões e 800 milhões de pessoas juntas no mundo, né? Quer dizer, então, realmente é um negócio inacreditável, e o Lula está nesse barato aqui de chamar atenção para isso. Inclusive, vocês vão ver que a questão da desigualdade foi um norte aqui da fala dele no discurso que ele fez. Aí ele continua, a classe ainda define oportunidades, né? Especialmente no, né, aí digo eu, né, especialmente no mundo não desenvolvido, e por conta de que a gente não consegue fazer uma escola pública de qualidade aqui, porque a direita nojenta que a gente tem sabota, estraga, destrói, né? E quando eu digo direita, né, tanto serve o direita nojenta, que é esse que tem dinheiro, tem grana e contribui para sabotar isso, quanto o pobre de direita que de maneira ingênua ali acata isso e vota nessa gente, né? Então é importante ele chamar atenção para isso, porque existe toda uma espécie de, né, de cosmopolitismo mal refletido no Brasil, de uma certa direita de elite econômica no Brasil, que não consegue enxergar essas coisas aqui, estão encasteladozinhos, né, num sótão da própria mediocridade, e não conseguem enxergar, e aí ficam discutindo que o conceito de classe já não existe mais, e né? E aí você olha para o mundo, você vê que isso aí está o tempo todo aparecendo, o tempo todo acontecendo, né? E o quanto que isso que essa direita medíocre, que é essa que eu estou citando aqui, esse grupo específico, né? Enfim, não entende nada do que é o país, tá? E só contribui para atrapalhar. Vamos lá, o Lula continua. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural, tá? Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Todas essas questões que ele está colocando em relação à desigualdade econômica e tal, né, aparecem em vários livros, dentre os quais esse aqui, tá, do Ha Jong-chang, que eu já citei para vocês aqui, 23 coisas, tá, que não nos contaram sobre o capitalismo, e ele fala sobre vários dos mitos que o Lula pondera aqui, tá, na fala dele, e, enfim, uma dica bem legal, tá, para dialogar com o que o Lula está colocando aqui. Vamos lá então, ele fala mais o seguinte, né? Ele fala que se hoje ele retorna como presidente, né, graças a uma honrosa vitória da democracia no Brasil, né? Então ele chama atenção para isso, né, de que que essa vitória contra o Bolsonaro foi uma vitória contra, né, um projetinho de ditador, foi uma vitória da democracia brasileira contra a direita brasileira, que é isso, né? Golpista, o tempo inteiro atrapalhando, atrasando o país. E aí ele fala, superamos o ódio, a desinformação e a opressão. Já discutimos várias vezes isso aqui, com relação a essa questão da desinformação, vale falar sobre as fake news, né? Tá aqui mais uma vez esse livro da Lúcia Santaella, Após Verdade é Verdadeira ou Falsa, tá? Faço aqui sempre esse link com os livros aqui no canal, tá? Porque isso aqui é uma das coisas que eu projetei como objetivo aqui nesse projeto aqui do YouTube. E aí, o que mais, pessoal? Ele diz, né? Nossa missão é unir o Brasil
e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. E aí ele começa com a palavra soberano, é muito importante entender isso, né? Porque, mais uma vez, esse cosmopolitismozinho mal refletido de certa elite brasileira, econômica, né? Não enxerga isso, né? Eles acham que o mundo é globalizado, que todo mundo, né, voa, que hoje não faz sentido mais discutir essas coisas, né? E você vai olhar, vai ver mesmo, né? Isso é tudo alienação dessa gente, alienação completa dessa gente, né? Enfim, e a questão da soberania é fundamental. Vai discutir desse jeito aí na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, para ver se não vão rir da cara, né? Ó, meu irmão, isso aí interessa muito para a gente vender lá no terceiro mundo, entendeu? Aqui não vem com essa conversinha fiada não de fim da soberania, que a gente mete um imposto entendeu? Em você aí que você vai, entendeu? Que aí tu vai aprender, sacou? Então, enfim, e aí ele continua, tá? O Lula, vamos lá. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo. Essa é uma fala importante dele, né? Agora, eu acho importante também chamar atenção para esse detalhe aqui, quando ele fala de reencontrar consigo mesmo, para o seguinte, chamar atenção para o seguinte. Na verdade, o fenômeno do bolsonarismo, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, e vou fazer outros, enquanto esses animais não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá? Mas o bolsonarismo, de certa forma, foi também um reencontro do Brasil consigo mesmo, né? E aí, repito, que eu também já falei em outros vídeos aqui, isso que eu estou dizendo aqui, você não vai escutar da boca de um político, né? Porque o político ele precisa do voto, né? E precisa do voto tanto das pessoas politizadas quanto daquelas que ainda não compreenderam muito bem o processo, e até mesmo dos escrotos, né? Então, assim, o político não vai dizer isso que eu estou dizendo aqui, mas o fato é que o Brasil é isso aí também. O Brasil é isso, é protofascista, violento, racista, golpista, né? Tem um tipo de gente ali que só tem interesse privado, mais nada, né? Quando não são ressentidos e criminosos, tá? Então, enfim, o Brasil está se reencontrando consigo mesmo desde a ascensão do Bolsonaro. Agora a gente está numa fase que, enquanto eles não derem golpe de novo, a gente vai tentando fazer aqui uma reflexão disso para poder tentar chegar numa síntese razoável que permita chegar nessa soberania justa, sustentável, solidária, generosa e alegre que ele está ponderando lá, tá? Mas o fato é que isso também o bolsonarismo foi um reencontro do Brasil consigo mesmo, né? E é preciso pensar isso aí para frente, para a gente poder deslocar isso, né? E tentar evoluir um pouquinho, né? Disso que é a direita brasileira de hoje, tá? E aí ele continua dizendo, né? Não me canso de repetir, o Brasil está de volta. E aí ele recebeu o primeiro aplauso, tá? Então, e aí vocês vão ver que ele recebeu vários aplausos. Não sei se fará tempo de falar tudo aqui, mas enfim, né? Esse foi o primeiro. Aí ele continua, enfrentar os principais desafios globais, tá? E aí ele fala de quais são esses desafios globais, né? Ele vai dizendo, crises múltiplas e simultâneas, pandemia, crise climática, insegurança alimentar e energética, crescentes tensões geopolíticas, racismo, intolerância, xenofobia, ampliadas pelas ambivalências da tecnologia, né, que ele cita também, que é isso, né? Enfim, as redes sociais o próprio ambiente virtual acaba sobrevalorizando ali a violência, né, e todas essas formas de violência que ele citou aqui, tá? Então é uma faca de dois legumes, como se diz, né? Apresenta uma série de possibilidades de ampliação de horizonte, de conhecimento, de crescimento intelectual e coletivo, e de respeito ao próximo, e de curtição também, mas ao mesmo tempo apresenta esses dilemas, né? De ampliar certos focos de violência, né? Enfim, tudo mais, tá? E aí ele continua, tá? Ele vai dizendo, se tivéssemos que reunir em uma única palavra este desafio, né, essa palavra seria desigualdade. E é aí que ele entra nessa discussão, e a gente pode até fazer mais um vídeo aí depois sobre isso, porque, do meu ponto de vista, a desigualdade que tem que ser combatida é a desigualdade econômica e de direitos, né? Porque uma das características principais do ser humano é a diferença, né? Diferença no sentido positivo, né? Evidentemente, porque a gente precisa entender o outro como alguém diferente para poder respeitá-lo, né? Na sua diferença, no seu espaço,
coisa que tem gente nojenta que não tem capacidade de entender isso. Mas a gente tem que chegar num nível aí que a maioria consiga, para essa gentinha medíocre continuar, passar a ser minoria, né? Essa é a questão, tá? Então essa palavra desigualdade que o Lula escolheu como foco ali, né? Ele está pensando na desigualdade econômica, está pensando em outras desigualdades. Quando você junta tudo, você resume aí nessa questão, né? Economia e direitos, né? Para que o exercício da diferença possa ser feito de uma forma mais ampla, né? E com oportunidades para todo mundo, ou para a maioria, tá? E aí ele fala da agenda de 2030 da ONU, né? Que é para o desenvolvimento e enfrentamento dos problemas, reduzir a desigualdade, deve ser a síntese dos 7 anos que faltam agora, né? E aí ele cita duas coisas muito importantes, que é incluir o pobre no orçamento e fazer os ricos pagarem mais impostos no mundo inteiro, né? Isso, de certa forma, tem sido procurado nos países mais desenvolvidos. Já falei aqui, o Brasil tem 48% da renda na mão do 1% mais rico, né? Quando você olha para a Inglaterra, por exemplo, é 20%, a França é 21%, né? Então, quer dizer, tem países que isso está muito melhor distribuído. É preciso a gente olhar para esses países para ver o que eles estão fazendo, né, para poder minimizar essas desigualdades econômicas. E pode ter certeza que você vai olhar ali, você vai ver que tem imposto sobre lucros, dividendos, imposto sobre herança, imposto, né, enfim, iate, né? Todos eles têm, né? A direita brasileira é que não permite que isso seja feito aqui, porque é essa direita, né, neo-escravista e nojenta que a gente tem aqui. Tá? Enfim, ele fala da igualdade racial também, que seria o 18º objetivo, né, acrescentando a essa agenda de 2030 da ONU, tá? E diz que esse objetivo foi adotado voluntariamente pelo Brasil, e aí recebeu a segunda salva de palmas. E aí já deixo aqui mais uma vez a dica também do livro do Jefferson Tenório, do romance dele, né, que é o Avesso da Pele, que fala sobre isso. Tá? Uma das centenas de referências que eu poderia citar aqui sobre isso. Tá? Enfim, pessoal, continuando, tá? E aí ele diz que o Brasil lançou o programa Brasil Sem Fome, né? Que a fome é uma questão, né? O Lula resolveu a questão da fome, o Lula e a Dilma, né, resolveram a questão, o Brasil saiu do mapa da fome em 2011, se não me engano, no início do governo Dilma, e portanto no 9º ano do governo do PT, e aí a direita voltou a fome para o Brasil, né? 30 milhões de pessoas passando fome, gente comendo osso, né, de galinha, fazendo fila para comer osso de galinha. Essa é a direita brasileira, né? E aí falou também de uma lei que foi aprovada agora, tá? E que obriga a pagar salários iguais para homens e mulheres na mesma função. Recebeu a terceira salva de palmas aí nesse momento, tá? Na Assembleia da ONU. Falou também do desenvolvimento dos países ricos baseado na poluição, quer dizer, né? Que os países ricos se desenvolveram poluindo pra caramba e agora estão posando de, né, ó, tem que maneirar aí e tal, né? E aí as agendas multilaterais são feitas muitas vezes protagonizadas por eles. E aí o Lula citou, criou uma expressão lá interessante, falou, ó, responsabilidades comuns, mas diferenciadas, tá? Ou seja, né, ó, vocês já poluíram demais, então, né, vamos lá, vamos baixar a bola aí, porque vocês têm uma dívida, né, com o mundo nessa questão ambiental, tá? E ele continua falando que 87% da energia elétrica brasileira vem de fontes limpas e que a gente está na vanguarda disso, tá? Isso é importante, né, também. Falou em industrialização sustentável, que é uma questão que também que é citada, né, pelo Ciro Gomes aqui no livro dele, tá? No Projeto Nacional Dever da Esperança. Então, quer dizer, é uma questão da esquerda brasileira. A direita está cagando para isso, não está nem aí. Pelo contrário, eles ganharam a eleição com o Bolsonaro, com um golpe, né, tiraram o Lula da campanha. E o que eles fizeram? Começaram a liberar agrotóxicos, estão nem aí para isso, querem botar dinheiro no bolso e que se dane o resto, entendeu? E fazer fofoca, que eles adoram fazer isso também, entendeu? Enfim, e aí o Lula continua dizendo, né, ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento da Amazônia já foi reduzido em 48%. E aí ele recebeu a 4ª salva de palmas, tá, na Assembleia da ONU. E aí ele fala o seguinte, o princípio sobre o qual, isso aqui é importante, o princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, respeito, né, ao espaço do outro, tá, vem sendo corroído. E aí ele chama atenção para um detalhe que é fundamental, que talvez seja uma das coisas mais importantes que ele está desenhando aí nessa outra globalização.
ele diz, né, nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam fôlego, né? Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução, né? Importantíssima essa fala dele. E aí ele cita o exemplo do FMI, que o FMI é um bracinho dos Estados Unidos, né? O FMI é responsável por todas as porcarias que aconteceram no Brasil na década de 90, né? É isso aí, né? De Fundo Monetário Internacional, de internacional não tem quase nada, tá? E ele deu um exemplo aqui, o FMI deu 160 bilhões de dólares para os países europeus no ano passado e apenas 34 bilhões para os países africanos, né? E isso chama atenção também para uma postura do Lula que eu nomeei há 2 vídeos aqui como um protagonismo solidário, né? Que é isso, que é a perspectiva. Ele está citando a África e não o Brasil por isso, porque ele está olhando para o outro, ali para aquele que está numa posição mais fragilizada, né? Então isso é muito importante na postura do Lula nesse discurso também. E aí, vale também comentar, pessoal, assim rapidamente, tá? Que como consequência disso aqui que ele falou, tá? Sobre essa questão do Conselho de Segurança e essa dificuldade de tornar essas instituições multilaterais mais amplas, o Biden já deu entrevista dizendo que concorda com isso e que vai tentar lutar lá por um Conselho de Segurança mais amplo e mais aberto ali a outros componentes, tá? Então isso é uma grande vitória do Lula também, esse eco aí feito pela fala do Biden, tá? E tudo mais. E aí ele continua, né, dizendo que a representação desigual e distorcida no FMI, no Banco Mundial, são inaceitáveis, né? Ele fala, não corrigimos os excessos da desregulamentação da economia e da apologia do Estado mínimo, né? Que é isso, é o neoliberalismo tosco que tem sido sustentado aí para poder chupar o dinheiro do orçamento dos estados e, no caso brasileiro, para defender uma posição estúpida de subserviência aos interesses dos Estados Unidos, que só puxa a gente para trás, né? E só meia dúzia de milionários ali que ganham dinheiro, de 1%, né? Que ganham dinheiro com isso. Aí o país continua, enfim, né? Indo para trás. Ele cita o BRICS também, tá? E fala do protecionismo dos países ricos ganhou força e a OMC permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias, né? E aí continua, os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados, leia-se mercados financeiros, obviamente, né? E a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias, né? Essa desigualdade que a gente viu aí, né, que eu citei, dos 40 bilionários que têm a mesma grana de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, né? Ele continua, o legado do neoliberalismo é uma massa de deserdados e excluídos, né? E aí lembro também o comentário que eu fiz aqui a respeito do texto do Agamben, né? Daquela ideia dele, né, ele não fala deserdados, é uma outra expressão que ele fala, mas enfim, que é mais ou menos um sinônimo disso, né? Então essa visão aqui, que é uma visão parcial e que precisa de componentes a mais para poder ser pensada, está sendo atacada aqui pelo Lula quando ele diz a palavra, né? Ó, o neoliberalismo está gerando uma massa de deserdados e excluídos, né? Porque isso aí, esse neoliberalismo, ele não se infiltra apenas no orçamento interno dos estados, mas também de outros países, né? Via compra de título da dívida pública, uma série de outras maracutaias aí que são feitos para manter o dinheiro na mão da minoria, né? E o povão fora da jogada, tá? Aí ele continua, em meio aos seus escombros do neoliberalismo, porque é isso, né? O neoliberalismo é um morto-vivo, né? E como projeto de humanidade, como projeto de soberania brasileira, como projeto enfim, de uma sociedade mais ampla, de um mundo mais amplo, isso é um morto-vivo. Isso está aí sendo sustentado pelos, né, jogos de poder dos ricos, né? Porque isso só trouxe problema, né? Então ele diz, né, em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema-direita, né, que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. E aí, nesse momento, ele ganhou a 5ª salva de palmas, tá, na Assembleia da ONU. Então, quer dizer, tá aí surgindo esse Milei aí na Argentina, que é outro retardado desse tipo, mesmo nível, né, e que está ecoando esse tipo de espaço aqui, que a gente já fez vídeo sobre isso também, né? O espaço que essa gente está ocupando é o espaço da ignorância política, né? Enfim, plantada e regada pela direita, no caso da direita brasileira, da direita da América Latina, tá?
E aí o Lula continua: repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios, que corrói o estado de bem-estar social e que investe contra os direitos dos trabalhadores. Né? Ele está citando a agenda da extrema-direita e da direita, de forma geral. Né? E aí resgatar o humanismo que gerou a ONU. Eu vou fazer depois mais um vídeo para falar desse detalhe aqui do humanismo, citando outros livros aqui. Tá? Mas ele continua: ó, é fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Ganhou a 6ª salva de palmas, citando o Assange. Né? Uma atitude corajosa do Lula, e ele já tem um encontro aí, quer ver com quem aqui? Deixa eu ver. Um encontro marcado com o Gordon Brown, tá? E o Alain Berset, que é o presidente da Suíça, em Nova York, para tentar avançar aí uma negociação para poder, porque o Assange está condenado a 175 anos de cadeia por ter informado ao mundo os crimes cometidos pelos Estados Unidos, de ficar hackeando os outros aí, né? Então, quer dizer, um jornalista que está sendo... Né? E é interessante citar também que a gente tem aí tem alguns prêmios Nobel da Paz, né? Que é o tal de Malala, por exemplo, e outras figuras aí, porque combateu uma ditadura lá não sei aonde, né? Expôs, né? As opiniões, ganha prêmio Nobel. Quando faz isso nos Estados Unidos, vai para a cadeia. Né? Então, e eles são vendidos como a liberdade do mundo. Né? Então, enfim, né? É uma questão para pensar isso. O caso do Assange é pedagógico nesse sentido. Tá? E aí ele fala também da luta contra a desinformação, os crimes cibernéticos, né? E os aplicativos não podem abolir as leis trabalhistas. Tá? Vamos tentar finalizar aqui para poder depois fazer mais um vídeo comentando outros detalhes. Tá? E aí ele fala da presidência do G20, que aí quando ele assumir em dezembro, né, a agenda vai ser combater desigualdades, articular a inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global, e aí criticou a guerra da Ucrânia, falou de paz, né? E aí ele cita, para finalizar aqui, pessoal, ele cita uma série de problemas que estão acontecendo no mundo aí, e que é mais uma vez esse protagonismo solidário, né? Que é citar os problemas dos outros também. Né? Então ele fala da dificuldade de criar o Estado palestino, e aí o discurso do presidente da Colômbia foi muito interessante, do Petro, né? Gustavo Petro, que ele disse o seguinte: ó, razões para defender a Ucrânia são as mesmas para defender a Palestina. Né? Está sendo atacado por um gigante ali, né? Que tem muito mais poder. Então é isso aí mesmo, é usar essas questões para poder, né, inserir agendas alternativas e colocar questões que eles não olham para essas questões, né, em jogo aí na ONU. Tá? E aí, né, o Lula falou também do Haiti, do Iêmen, da Líbia, de todas essas questões do norte da África e da Guatemala, né, da Ucrânia. Aí falou, né, e destacou que nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo, tá, pessoal? E aí é isso, tá? E para finalizar, ele disse aqui, porque a gente aí não vai dar tempo de falar tudo hoje, tá? Mas ele finaliza dizendo o seguinte: ó, o Brasil seguirá denunciando o embargo econômico imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo, tá? E eu finalizo aqui citando para vocês também, mais uma vez, esse livro aqui, tá? De Cuba, tá? Que é o Noturno de Havana. E esse aqui que eu também esqueci de citar quando eu falei do Assange, né? Que eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre isso também, tá? Que é o Cyberpunk, tá? Dá para entender bem o que é a cabeça do Assange a partir desse livro aí, tá? E nesse momento, quando ele falou da questão de Cuba, ele recebeu o 7º aplauso, né? A 7ª salva de palmas, quer dizer, ao contrário do Bolsonaro, que foi para lá defender cloroquina, falar de cristofobia, um monte de bosta, né? O Lula recebeu 7 salvas de palmas em um discurso de 20 minutos, quer dizer, chamando a atenção para uma série de questões do mundo atual, tá? Inclusive do Conselho de Segurança da ONU também, tá? E uma série de outras coisas aqui que eu ainda vou tentar fazer mais um vídeo para comentar, tá bom? Então, pessoal, é isso, o saldo é esse, tá? Um discurso sensacional do Lula, achei fantástico. E, mais uma vez, tá? Deixo aqui com vocês essa questão, essa referência aqui, né? É isso que o Lula está aqui colocando em prática ali, tá? Por uma outra globalização. Ele está tentando fazer, né, a partir desses mecanismos multilaterais que o Bolsonaro ignorou ou tratou da forma estúpida que lhe é peculiar e que ele pode fazer, porque não, né, já anda e fala, né? Então, quer dizer, esperar que ele vá fazer um discurso na ONU e falar coisas interessantes é demais, né? Mas o Lula fez exatamente o contrário, tá?
foi lá e fez um discurso genial, brilhante, e tá de parabéns, enfim, tá colocando aí no primeiro plano da cena questões realmente importantes, relevantes, inclusive um olhar para os outros ali, um protagonismo solidário, que é isso que eu destaco aqui nessa outra globalização que ele está ajudando a desenhar. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí que eu vou tentar comentar outros detalhes, tá? Abraço aí, tamo junto, fui.